Chegou no balcão do ninho Teias de Aranha, da Nicole Brito. Ela mandou bastante coisa aqui, viu? Tem nota da autora, tem sinopse. Gosto muito mesmo. Nota da autora: o capítulo não é o início da história, ele está mais próximo da etapa do chamado à aventura, que, para quem não sabe, é uma etapa da jornada do herói. Se considerarmos a jornada do herói, ok, ela falou isso. Por isso, alguns elementos estão sem contexto. E o capítulo também acaba do nada, pois essa autora que vos fala é, na mesma medida, lenta para escrever e ansiosa. Por isso, queria muito um feedback. Pô, legal, legal. Vamos partir para cima. Sinopse. Sinopse grande, viu? Já vou te falar que a tua sinopse está bem grande. 20 anos atrás, um acordo desesperado uniu o jovem príncipe Leon a uma deusa recém-criada, uma tentativa desesperada de seu pai para salvar a linha de sucessão. Porém, o ritual fracassou, trazendo apenas vergonha para a família real. A deusa desapareceu levando consigo a magia e a tragédia foi enterrada, uma mancha terrível na história de Eva. Ok, esse parágrafo aqui ele é de contextualização sobre o passado do mundo e o universo que a gente vai trabalhar. Ele fala que tem deuses, né, que eles meio que são bem poderosos, que tem um... Heva deve ser o mundo, ou o continente, ou o reino, sei lá, né? Mas a magia foi embora, então talvez não exista mais mágica, e as pessoas querem essa mágica de volta, né? Esse é o mundo. Agora, com seus 26 anos e à beira de um casamento político com sua melhor amiga, Leon descobre que os erros de seu pai ainda o perseguem. O fio invisível que sempre sentiu puxá-lo está ligado àquela deusa perdida, uma entidade adormecida que espera, silenciosa, nas profundezas da floresta esquecida. Para desfazer o vínculo que o une a ela, os une tá bom, né? Que os une, e escapar da maldição que ameaça sua coroa, Leão deve desfazer os erros do passado e cortar os fios do mundo que conectam os dois. Mas a entidade não será uma vítima fácil. Nas profundezas da floresta adormecida, a deusa esquecida aguarda o seu momento de vingança. Isso aqui é clichê, mas às vezes é necessário. Tá? Eu inverteria isso aqui com isso aqui. Óbvio, né? Eu inverti e perdeu um pouco do sentido. Então você precisaria reescrever para conectar. Mas por quê? Eu acho que tudo que a gente puder falar antes, a gente tem que falar antes. Tudo que for de chamar atenção, sabe? Tudo que chama atenção e a gente puder trazer mais cedo sem prejudicar a obra, a gente traz. E aqui você falar sobre o personagem e o BO dele tá casando com outra pessoa, já vai se conectar com algumas pessoas. Pessoas que gostam da melhor amiga, pessoas que se sentem casando ou namorando alguém mais por obrigação do que realmente amor, entendeu? Que tem muita gente. Então você já conecta o Leon com o leitor rapidamente. Entendeu? Mas eu teria que reescrever isso tudo porque perdeu muito do sentido. Não faz muito sentido mais agora que eu inverti. Mas eu inverteria a prioridade dos fatos, tá? Acho que dá para tentar diminuir um pouquinho o texto, mas não é uma sinopse ruim, não. Bora. Teias de aranha. Navegantes são animais singulares incumbidos de corrigir os nós e os emaranhados que se formam nos fios do mundo. Seu papel transita por entre o mundano e o divino. De aparência esquelética, os seres atingem mais de 2 metros de altura. Destacam-se por suas galhadas majestosas e o rosto oculto por crânios de outros animais, como lobos ou cervos. Em maior ou menor grau, possuem uma inteligência ímpar. Criaturas esquecidas, uma enciclopédia das religiões de Heva, por mestre Gillard Cars, não sei o que lá. Gostei demais disso aqui, mano. Imagina, é caro, tá? Ô Nicole, eu vou te falar, é caro. É caro. Mas se você conseguir juntar uma grana ou juntar um público, vale muito a pena. Imagina uma arte conceito desse bicho do lado dessa citação no começo do capítulo. Eu não sei se é a sua intenção, mas achei a ideia muito legal. Desculpa se eu copiar. Se você me permite eu me inspirar nessa ideia para algum projeto algum dia, porque eu achei muito legal, tá? Achei muito legal mesmo. Se você se importar, eu vou acabar fazendo igual.
Porque ideia não tem como registrar no INPE, mas eu gostaria de você concordar, tá? Pode copiar, tem a pasta no Pinterest. Não, mas não é, não é o personagem, é essa ideia. Eu achei essa ideia legal. Você tem um universo muito rico, muito complexo. Todo começo de capítulo você traz uma curiosidade sobre esse universo. Fala sobre uma criatura, sobre um fato histórico. É legal isso, mano. Eu gostei disso. Talvez tenha outras obras, tá? Mas eu não lembro de ter visto. Então eu achei muito legal. Muito legal. E se tiver coisas que precisam de um de uma imagem pra ficar legal e ter essa imagem, nossa, vai transformar o nível do livro em outra parada, mano. Porra, muito legal. Tem Jovens de Elite também. Caramba, não conheço esse livro não, mas da hora. E sempre o Corvo Negro seria foda demais, com tudo aquilo de caçar monstros e tal. Então, Kleber falou que seria legal se no Corvo Negro e na continuação dele tivesse ilustrações dos monstros e tal. E de fato, tem bastante coisa nas capas, né? Só que seria legal que desse pra ter algum item adicional, uma arte exclusiva daquela criatura. E eu decidi fazer, tá? Tem. Vai ser brinde da campanha um monstro em carta de Pokémon, só que versão do Loja das Plumas, pro Corvo Negro, um pro livro 2 e um pro combo. Quem comprar só o 1 vai receber só uma carta, quem comprar só o 2 vai receber só uma carta, quem comprar os dois juntos vai receber as duas cartas e mais uma terceira. E aí são criaturas desse universo, como se fossem Pokémons. Então tem os ataquezinhos dele e tal. É muito legal, mano. É muito legal. O Luffy tá esquisito. O que foi, Luffy? O que foi? Vem cá. Vem cá pra live. Ele tava aqui antes, não sei se vocês perceberam, mas ele tava dando um salve aqui antes. Bora ler. A criatura o encarou em silêncio em um acordo tácito de invisibilidade. Os sons do acampamento se distanciaram. Para Leon, não havia mais ninguém na floresta além dele e o navegante. Os minutos se prolongaram. Isso aqui, cara, tá bem legal. Tá bem legal. Salve, Tice! Ó, a gente te citou, tá? A gente te citou. A Nicole, outra Nicole anunciada, perguntou: achei os cards muito da hora, vai dar pra batalhar? Vai, você vai poder usar no seu baralho, porque as cartas vão ter todos os status de Pokémon. Eu vou usar no meu baralho, inclusive. Vai ter uma carta, se não me engano, de fogo, uma carta dragão e uma carta psíquica. E a psíquica é a do combo. E tá muito legal. Tá muito legal. Ó, deixa eu voltar. Eu adorei isso aqui, cara. Eu acho que foi muito bem construído. Isso aqui de acordo tácito de invisibilidade me lembra muito quando você tá no elevador e dá de cara com alguém, você meio que as pessoas fingem que elas não existem, porque aquilo vai acabar daqui a pouco, então tanto faz, sabe? Isso aqui passa muitas informações. Então eu gostei gostei pra caramba. Ó, a Medley perguntou, aproveitando, né? Como é que faz pra virar membro aqui do canal? É simples. Aí no canal do YouTube, tanto nas lives quanto nos vídeos, tem um botão do lado do inscreva-se, normalmente ele fica do lado do sininho para quem já é inscrito, que é seja membro. Em alguns celulares iPhone não tem, tá? Porque tem um BOzinho lá do iPhone. Mas no PC sempre vai ter e no Android na teoria sempre tem. Quando você clicar nesse seja membro, vai ter algumas opções para você virar membro. Tá? Desde a mais básica até a mais avançada, você tem direito a mandar o seu texto aqui para ser analisado na nossa live, que acontece toda a terça-feira às 7h30 da noite. A Nintendo mandando uns 500 advogados atrás do Lucas depois disso. Cara, pior que eu tenho um pouco de medo mesmo, tá? Porque a Nintendo, ela odeia qualquer pessoa que faça qualquer coisa sobre o universo de Pokémon. É impressionante. Bora ler, mano, que eu não li quase nada, tá? Ô, Nicole, eu te prometo. Isso não vai somar no tempo de análise do seu texto, tá? O navegante foi o primeiro a se mover. Com um aceno de cabeça em direção à floresta, a criatura retornou lentamente para o breu da noite que o protegia. Achei que estavam todos mortos, o príncipe murmurou para si. Só ficaram mais espertos. Isso aqui é uma travessão? Nicole Brito, você mandou um texto para análise do ninho sem travessão? Que horror! Aqui a prova, ó, um travessão e um hífen.
Ai, ai, ai. Eu vou te mostrar como substituir todos esses hífens aqui por travessões, tá? Vai abrir o substituir tudo, vai colocar hífen, espaço, travessão, espaço e vai clicar em substituir tudo. Aqui eu que estava com só um material, né, selecionado, então ele só substituiu um lugar. Depois ele conseguiu fazer o todo. Mas tá com cara de que ele não substituiu tudo não, viu? Então vamos copiar isso aqui, porque talvez isso não seja um hífen, talvez isso seja outro elemento. Vamos colar aqui, garantir que tem o travessão e o espaço e substituir tudo. Agora foi tudo. Então além do hífen também devia ter um sinal de menos ou alguma coisa assim ali. Né? Aí agora a gente conseguiu substituir tudo. O correto para usar em diálogo são travessões, tá, gente? Lucas, eu vi uma galera usando aspas para diálogo. Aspas. Tá certo? Tá errado. Ah, mas tá errado. Eu vi um pessoal falando para usar hífen em vez de 3 pontos. Tá errado. Ah, mas é coisa de gringo. Você escreve em português pro Brasil ler. É norma ortográfica do Brasil. Tá errado. Ah, mas no Wattpad. Tá errado. Ah, mas uma professora de literatura. Tá errada. Devia perder o bacharel dela, se ela tem um bacharel. Bora continuar a leitura. E a Nicole Brito, fica em paz, Nicole. Normal, tá? Normal. Normal você não saber, agora que você sabe, não cometa de novo esse erro, tá? Como é que faz travessão? No meu teclado é Ctrl Alt menos. Aí faz um travessão. Só ficaram mais espertos. Uma velha sentada ao seu lado o confidenciou. Suas costas curvadas tanto pela idade quanto pela carapaça de besouro. Legal, legal. Resultado da maldição que os deuses haviam jogado em seu povo. Eu os vejo o tempo todo. A surpresa da revelação fez um frio percorrer a espinha de Leão. Seus pesadelos criando forma bem na sua frente. Tá fazendo o que parado aí, garoto? Sua risada rouca era carregada de uma urgência desconcertante. Se um navegante te chama, você vai. As palavras dela o despertaram. Pô, legal, tá? Até agora, Nicole, legal. Até agora, legal. Legal mesmo. As palavras dela o despertaram. Ele piscou, o corpo finalmente obedecendo aos comandos do cérebro. Leão deu um passo hesitante, deixando para trás a segurança da fogueira e correu. Em uma disparada, acho que ficaria melhor. Seus pés tropeçaram nos galhos e pedras conforme ele avançava cegamente no terreno traiçoeiro. A parte não precisa, né? O som de sua respiração ofegante despertando a atenção de vultos com olhos vermelhos. Despertava, né? Despertou, na verdade. O som de sua respiração, pode ser só respiração. O som de sua respiração despertou a atenção de vultos com olhos vermelhos. Feras selvagens que faziam o coração de Leão martelar no peito. Ele não era a caça, no entanto, e sim um caçador. Interessante. Porém, a floresta nunca havia sido seu lugar favorito. Sua casa era o mar. Estava em terreno desconhecido. Os galhos das árvores retorcidas rasgaram a sua pele e a umidade o envolveu em um manto sufocante. A floresta fechou atrás do príncipe. A luz da lua filtrada pelas copas indicou novamente a silhueta da criatura. Sua aparência demoníaca era ainda mais assustadora ali no breu das árvores. Eu colocaria um ponto aqui. Os chifres retorcidos, cobertos de musgo, e a máscara de crânio alongando a silhueta ainda mais. A criatura parou apenas para se certificar que Leão o seguia, antes de desaparecer novamente pelas trilhas sinuosas. Um brilho fraco emergia onde o navegante desaparecera, e este também não durou muito. A curiosidade perdeu para o pânico. Ele estava sozinho, perdido em um mar de sombras de uma floresta de uma ilha que não conhecia. Ele avançou cego pela escuridão, guiado pelo cheiro pútrido de magia antiga. Eu não entendi se ele tinha avançado ou se ele avançou mesmo, agora. Por quê? A curiosidade perdeu para o pânico, então eu espero que ele tenha agora um momento de crise. Então, se isso aqui for dizendo que ele continuou andando, tá errado na minha opinião. Tá? Ele estava sozinho, perdido em um mar de sombras de uma floresta de uma ilha que não conhecia. Tá, é o pânico, isso é o pânico. Aí, mas ele vai andar.
Mesmo assim, tirando fôlego, sei lá, mano, tirando fôlego, o seu tio Isaac, que morreu em vão, sei lá, mano, sei lá, tô inventando alguma coisa. Deu o primeiro passo e os outros se seguiram, algo assim, tá? Sentiu a seda pegajosa aderir à sua pele antes de perceber onde havia se enfiado. Os fios fantasmas das teias de aranha se prendiam em seu rosto, pescoço e cabelos, leves, mas intrusivos. Ele passou as mãos pelo corpo, enojado, em uma tentativa desesperada de se livrar daquele tecido invisível. A náusea permaneceu conforme ele se acostumava com o cenário ao seu redor. O ninho era inteiro composto pelos filamentos brancos por onde acabara de passar, entrelaçados de forma a criar paredes finas para um pequeno casulo. Uma fresta no teto banhava o local com uma aura azulada e uma penumbra fraca. Conforme seus olhos se acostumaram, ele observou pequenas orbes um pouco maiores que seu punho e de um branco leitoso. Ovos parece, né? Serpenteando as paredes à sua volta. Hã? Doideira. Finalmente veio a mim, rei pirata. Ah, é o Luffy, mano. Uma voz rouca ecoou no fundo de sua mente. Você não me deu escolha, pensou o príncipe, olhando em volta em busca da origem da voz. As paredes do ninho se agitaram em resposta. Do alto, as patas longas e finas de uma aranha branca gigante surgiram. Ela desceu serpenteando as orbes. Eu não acho que serpenteando é a palavra correta, sabe por quê? Porque serpenteando é uma coisa muito de serpente. Ela desceu dardeando, pode ser algo melhor? Tipo, indo pra lá, pra cá? Ou zigue-zagueando, algo assim, sabe? As orbes, filhotes, Leão percebeu. Chegando perto o bastante do rapaz a ponto de ele ver o próprio reflexo nos olhos escuros da fera. O hálito quente exalava magia. Isso aqui é legal. E aí que você se engana, criança. Eu esperei por você por tempo demais. A voz surgiu em sua consciência outra vez. Minhas rendeiras esperaram, mas acabou o seu tempo. As conversas com Marina invadiram suas lembranças. Todas as vezes que a garota insistiu que ele fosse até as tendas das aranhas rendeiras para ler o seu futuro. A menina tola tinha razão. No fim das contas, os ancestrais tinham algo a lhe dizer. O que vocês querem? Disse, reunindo os últimos resquícios de coragem que lhe restava. Os deuses não pedem favores, rei pirata. A voz sibilou. A trama não pode ser alterada. Nem mesmo a minha benevolência pode alterar o erro de seu passado. O erro de seu pai não pode ser desfeito. Abandonar uma dádiva divina não é algo perdoável e agora todo o seu clã sofre as consequências. Sua maldição se aproxima. É um texto muito grande. Mas é uma profecia, né? Então eu acho que é legal. Em um esforço tremendo, Leão puxou a antiga conexão com a deusa abandonada. Ele podia sentir seus fios emaranhados aos seus, ainda que frágeis. Leão podia ver o perigo e o medo em suas entranhas. Adormecida em algum lugar longe do alcance dos deuses, a deusa permanecia alheia à tragédia que havia causado. Pô, da hora, tá? Da hora pra caramba, curti. Um ponto muito importante aqui, ô Nicole, sobre o seu texto. Mesmo sem eu saber a história, porque a gente tá falando sobre o capítulo 20 do livro dela, é o capítulo 20. Eu consegui entender mais ou menos quem é o Leon, o que ele pensa, pra onde ele vai. Eu consegui entender muito sobre o world building. Eu consegui me interessar sobre a história, mesmo tendo começado ela no capítulo 20. Então, parabéns. Realmente você soube contar a sua história, soube vender o seu peixe aqui. Tá? Parabéns mesmo. Eu daria aqui uma nota 7, por quê? Porque a gente tem trabalho para ser feito. Como a Nicole não sabia sobre o travessão, provavelmente vai ter mais coisas a serem mexidas aqui em questão ortográfica, de edição. A história em si, ela me pegou, o personagem me pegou, mas a trama que se propõe na sinopse, ela é bem clichê. Então pode ser que a história ela não seja tão interessante, que a Nicole escreva muito bem e o mérito esteja na escrita, porém
que a história pode ser fraca. Pode ser que a Nicole sabe escrever bem, mas escolheu a história errada para contar. E o que vai dizer isso pra gente? Ler mais, né? Ler mais, entender sobre o universo, a história em si, aí a gente pode acabar falando, não, pô, a história é da hora. Essa história vale a pena ser lida. Mas se a história não vale a pena ser lida, a Nicole sabe contar uma história. Então é só escolher outra depois e contar. Né? É só fazer esse rolê. Mas pensa muito, Nicole, sobre o diferencial da sua obra, tá? Porque na sua sinopse eu não vi nenhum diferencial muito marcante. E diferencial é uma coisa complicada. Porque você fala, pô, pensa num diferencial aí. Ah, o que seria um bom diferencial? Diferencial é um negócio muito único, mano. Se eu tiver uma ideia de diferencial, eu vou usar ela. Porque diferencial é o que faz a gente se destacar no mercado. Entendeu? Então, pensa sobre isso e analisa qual é o diferencial que já existe na sua obra e traz esse diferencial para a sinopse. Fechou? Ah, a Nicole falou, eu me apeguei muito ao mundo, mas não pensei em qual história contar. Isso pode ser uma coisa que vai te pesar e você vai perceber daqui a pouco, quem sabe, que você escreveu um livro inteiro, mas não tem uma história exatamente que está contando. Eu passei por isso quando eu escrevi o Corvo Negro pela primeira vez. A primeira edição de Corvo Negro não tinha uma história bem definida. Eu não sabia que história eu estava contando. Aí eu reescrevi ele para que houvesse uma história. E aí agora a versão nova tá vindo aí muito, muito, muito em breve. Lembrando a todo mundo, né, deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, tanto em live quanto no vídeo gravado.